Pra que vocês gastam tanto tempo falando de igreja? Não vamos perder tempo com isso, gente. Vamos falar a respeito de Jesus, vamos falar a respeito do amor, vamos acolher as pessoas. Esse questionamento, cara, ele aparece com muita frequência. Eu sei que não aparece só pra mim, eu sei que você também ouve esse questionamento com alguma frequência, ou talvez você até faça esse questionamento. E eu entendo de verdade o sentido e a intenção por trás de quem questiona assim, ó, pra que vocês gastam tanto tempo falando de igreja? Né? Um mundo cheio de tantas igrejas, porque vocês fazem tanta questão de querer definir e chegar a uma conclusão se existe uma igreja que está mais certa do que a outra, ou uma igreja que está mais errada do que a outra. Não vamos perder tempo com isso, gente. Vamos falar a respeito de Jesus, vamos falar a respeito do amor, vamos acolher as pessoas. Eu entendo, cara, de verdade a intenção que existe por trás desses questionamentos. Só que o problema é que esse questionamento ele revela uma ignorância a respeito de algo central no evangelho. Central, central. A gente vai dar uma passeada bastante extensa hoje aqui, né, nas escrituras. E tenha em mente já logo de cara que quando eu falo ignorância, tá? Eu não tô falando isso naquela intenção que às vezes a gente usa a palavra ignorante no dia a dia, querendo ofender a pessoa, seu ignorante. Não é disso que eu tô falando no sentido literal mesmo da palavra, de ignorar significa não conhecer. E eu sei que os textos que a gente vai ler aqui, muito provavelmente você vai chegar à seguinte percepção: eu conheço esses textos. Não é por falta de conhecimento, não é por falta de conhecer os textos, mas talvez seja por falta de fazer a conexão das coisas, de conectar as peças aqui. Então eu pretendo demonstrar aqui por que é que este assunto, ele não é apenas um assunto importante. Eu diria que este assunto, ele está certamente entre aqueles que são os assuntos mais importantes para que você que deseja ter uma vida cristã, você que deseja responder a Jesus, você que deseja amar a Jesus, você que deseja pregar o evangelho para o mundo, você que deseja falar de Jesus para as pessoas, você que quer gastar o seu tempo falando a respeito de Jesus, como eu também quero, é muito importante que a gente entenda isso aqui hoje. Esse assunto, a igreja, é um assunto que importa demais. É um assunto que importa para Cristo, que o próprio Cristo coloca como um assunto central, que as escrituras, os apóstolos do Cristo, colocam como um assunto central. E a gente vai ver isso aqui agora, não apenas com citações da Bíblia que mostram pra gente que o assunto é importante sim, mas eu quero que você entenda a lógica do porquê é que esse assunto é importante e quais são as consequências concretas que talvez você já esteja experimentando na sua vida ou observando no mundo ao seu redor, sem se dar conta de que esses problemas que você está observando, essa distorção de coisas que você está observando ou vivenciando, sejam justamente o resultado de ignorar, de deixar de lado, botar para debaixo do tapete um assunto tão central como este, que é o assunto da igreja. Por que esse assunto igreja importa tanto? É óbvio que a gente vai ter que puxar um pouco mais para trás. Eu vou começar lendo com vocês é, lá no Gênesis, a narrativa da criação. Mas eu vou ler um trechinho aqui, importante, que é não a parte da criação toda, né, mas a parte onde acontece a queda, e logo na sequência, 2 capítulos à frente, a consequência concreta da queda, que afeta você. Como que eu e você somos afetados pela queda, pelo pecado, né, de Adão e Eva. Então, vamos ler aqui comigo primeiro esse pedacinho aqui, ó, de Gênesis 3, do verso 1 até o 6, que vai falar no momento em que a Eva foi tentada, né? Diz ali no verso 1 que a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Javé Deus tinha feito. Então ele diz para a mulher, ela diz para a mulher, ela, a serpente, né, que é o diabo, o tentador aqui, né? Diz para a mulher: "É verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim?" E a mulher respondeu para a serpente: "Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não comerão dele, nem o tocarão, do contrário, vocês vão morrer." Então, olha aqui no verso 4 é que o negócio começa a esquentar. Ó. Então a serpente disse para a mulher: "De modo nenhum vocês morrerão." Então aqui você percebe que a serpente ela começa então a contradizer o que Deus disse para ela. De modo nenhum vocês morrerão, mas Deus sabe, e agora, além de contradizer, vai começar a acusar uma intenção maligna no próprio Deus. Olha aqui, ó. É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão se tornar como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite. Tem outras traduções que dizem que a árvore se mostrou desejável para ela, uma delícia para os olhos. Era uma delícia para os olhos e desejável para adquirir discernimento. Então ela pegou o fruto e o comeu. E depois deu também ao marido que estava com ela e também ele comeu. Então uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui, pessoal, o que é a mensagem que está por trás central aqui dessa narrativa?
Não é uma mensagem de um Deus que faz um jardim e que, de maneira arbitrária, seleciona uma fruta para poder ser uma fruta que ele não queria que os homens comessem só porque sim, porque eu sou o dono da bola, entendeu? Então eu que dito as regras do jogo, que é colocar. Que nem às vezes eu vejo as pessoas argumentando com ateus, dizendo assim: olha, Deus criou o universo, ele criou as regras. Você quer criar as suas próprias regras, crie seu próprio universo. Eu sei que o pessoal fala isso de brincadeira, mas quando é levado a sério, é um argumento muito ruim, né? Mas. Aqui você vê que Deus, a árvore que Deus tinha proibido Adão e Eva de comerem, não era uma árvore arbitrária, não era como se Deus falasse assim: eu não quero que vocês comam jaca, ou então pera. Não é isso. Deus, o nome que essa árvore tinha, o nome que o fruto tinha, a árvore chamava-se árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que significa isso? Significa que comer daquela árvore não representava uma obediência, uma desobediência arbitrária. Como se fosse assim, ó. Deus falou. E é errado porque Deus falou. Não era errado só porque Deus falou. É fato que se Deus falou era errado. Mas Deus não se comporta assim. Deus não torna as coisas erradas pelo fato de ele ter dito que elas são erradas. Deus sabe a natureza e a estrutura da realidade das coisas, e aí então ele nos revela que uma determinada coisa é pecaminosa. Ele não define, não cria uma lista arbitrária. Ah, porque eu não gosto de azul, entendeu? Então não usem azul. Não é disso que se trata. Estaria ferrado hoje, inclusive, né? Então, não é assim que Deus funciona. A árvore do conhecimento do bem e do mal significava render-se, como você viu ali na narrativa, né? O jogo de palavras entre a mulher e a serpente. O desejo de definir por sua própria conta aquilo que vai ser conhecido, chamado, considerado bem ou mal, moral ou imoral. É Deus que é a fonte do conhecimento do bem e do mal. É Deus que é a fonte do moral e do imoral. Esse conhecer, esse saber do que é bom, justo, moral, ou ruim, injusto e imoral, não emana da gente. Se emanasse da gente, veja só, a consequência é imediata de você achar que é a gente que define a moral. Se é a gente que define a moral, o mundo se torna um caos imediatamente. Por quê? Porque se eu digo pra você, olha, eu acredito que as pessoas têm que respeitar a propriedade privada. Aliás, se você diz isso pra mim, tá? Pra poder colocar a mim mesmo numa situação de ser um cara transgressor. Você diz, eu acredito que as pessoas têm que respeitar a propriedade uns dos outros. Você não pode sair pegando as minhas coisas. E eu chego pra você e digo assim, eu entendo, esse é o teu conjunto de valores. Portanto, essa é a tua moral. Mas eu tenho outro conjunto de valores. Pra mim, a moral que faz mais sentido, de acordo com como eu observo o mundo, é a lei do mais forte. Então, se eu sou mais alto que você, mais forte que você, e eu der conta de te derrubar e te destruir e levar as tuas coisas elas deveriam se tornar minhas por direito, porque eu sou mais forte. Alain, mas isso seria um absurdo, porque se amanhã ou depois você encontrar com alguém mais forte do que você, eu diria assim, tudo bem, tá bom, não tem problema, eu pago essa conta. Como pra mim, isso é o que é certo, moral, então fica valendo a lei do mais forte. Se alguém for mais forte, mais capaz de tomar as coisas de mim, toma. Enquanto isso não acontecer, eu vou tomar as coisas dos mais fracos do que eu. Se eu dissesse isso e eu dissesse pra você que esse é o meu conjunto de regras morais, quem seria você para dizer para mim que eu tenho que mudar de opinião? Que a minha moral teria que ser diferente, entende? Então, assim, é óbvio que a gente pode conversar a respeito disso aqui que eu acabei de problematizar durante algumas horas. E podemos até fazer isso em algum dia por aqui. Mas o central que eu quero trazer aqui a respeito desse texto é que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não representava uma regra arbitrária de Deus, mas era esse desejo do ser humano de definir por conta própria aquilo que vai ser considerado moral ou imoral. Qual que seria o problema de a gente definir por nossa própria conta e a gente ser dono do nosso próprio nariz, moralmente falando? O problema não é que nós não fomos feitos para conhecer o bem e o mal. O problema não é que nós não temos capacidade de absorver o conhecimento do que é o bem e o mal. Nós temos essa capacidade, mas nós temos essa capacidade da mesma forma, vou fazer uma metáfora aqui agora, que você provavelmente está me assistindo aqui, você deve ter uma conta corrente em algum banco, aberta, certo? Se você tem uma conta corrente, isso significa que se alguém depositasse 600 milhões de dólares na sua conta, você tem uma conta corrente, portanto você é capaz de receber 600 milhões de dólares. E eu sei que quando você imagina essa situação, você deve ficar com um sorrisinho, você deve ficar, inclusive, tentado a pausar o vídeo aqui e checar se você tá com os seus números em dia lá na Mega e essas coisas todas. Mas a realidade concreta é a seguinte: se amanhã você acorda e tem 600 milhões de dólares, legítimos mesmo, que são genuinamente teus na sua conta, se você da noite pro dia se torna esse cara, você muito provavelmente vai destruir sua vida.
A probabilidade muito grande é essa. Se você não tem a percepção clara de que você provavelmente teria que se esforçar bastante para não destruir a sua vida, é porque você refletiu pouco a respeito desse assunto. E eu, inclusive, te sugiro que você continue assim. Continue achando que nada, Alan, 600 milhões de reais resolvia meus problemas. Continue pensando que é tão simples quanto isso, tá bom? Você vai estar no lugar de maior felicidade. Mas se você já refletiu minimamente a respeito desse assunto, você sabe que você, no mesmo dia em que você toma essa notícia, apesar de você ter capacidade de receber os 600 milhões de reais, junto com isso vem uma série de problemas. Série de problemas externos e internos. Inclusive a maneira como você olha para o mundo, para as injustiças, para as coisas que existem, para as demandas, entendeu? Para as demandas mais próximas tuas, para as decisões, para a decisão se você vai compartilhar isso com alguém ou não, com quem sim ou não, quais são as consequências, o que, sabe? Então é assim, nós nem o que eu estou querendo usar essa metáfora aqui para ilustrar que nem tudo que a gente tem capacidade de receber significa que nós estamos prontos para receber. Portanto, o ser humano ali, né, ilustrado, né, representados ali na pessoa do Adão e da Eva, né, eles tinham capacidade de fazer esse julgamento. Veja, uma zebra não faz isso, né? Uma zebra não fica pensando e meditando a respeito do que é bem, mal, moral e imoral. O ser humano, sim. Mas não é porque o ser humano tem essa capacidade de refletir a respeito do que é o bem e o mal que o ser humano está pronto para assumir as rédeas dessa tarefa e dizer assim, aquilo que o meu intelecto, que a minha razão concluir que é o certo e o errado, é isso que vai ficar valendo. Hum, cara, dá problema. E começou a dar problema mesmo. O problema concreto primeiro que aconteceu foi esse, né? O fato de que o ser humano se tornou um rebelde contra Deus, né? Ele não quis se sujeitar a Deus com a sua razão. Ele quis definir por conta própria aquilo que seria o moral e o imoral. Só que isso não parou no Adão, não parou na Eva, os dois originais que comeram ali, né, da fruta, né? Que está ali representando justamente essa rebelião, esse desejo, essa declaração de independência, né? De dizer assim para Deus, eu não quero fazer o que é o certo e o que é o errado conforme o que o Senhor me revela para eu entender no caminho processualmente. Eu quero usar a minha razão na medida em que ela está pronta agora. Então aquilo que a minha razão é capaz de inteligir agora e que eu acho que usando essa razão eu chego à conclusão de que é bom, bom será. Que é ruim, ruim será. Então, essa rebelião, essa postura de, né, independência de Adão, ela é transmitida, né? A gente vê 2 capítulos à frente, a gente estava lendo Gênesis 3, e agora em Gênesis 5 a gente lê aqui, ó, os primeiros 3 versos, lista dos descendentes de Adão. Quando Deus criou Adão, ele o fez a imagem, ele fez a semelhança de Deus. Então, grava isso aqui. Adão foi feito à semelhança de Deus. Isso é o que a gente já tinha visto em Gênesis 1. Em Gênesis 3, a gente vê o relato detalhado da queda, do pecado. No momento em que isto acontece, no momento em que Adão e Eva pecam, esta semelhança de Deus ela é ferida, ela é danificada, ela é distorcida. Essa amizade com Deus ela é prejudicada. Justamente por essa atitude do ser humano de desejar, né, ser, de desejar definir as coisas por sua própria conta. Então é isto que é o pecado original, é essa atitude rebelde de querer ser e definir as propriedades da realidade por sua própria conta. Né? E isso poderia ter sido algo que ficasse só com Adão. Só que, ó, verso 2: Homem e mulher ele os criou, os abençoou e lhes deu o nome de homem no mesmo dia em que foram criados. Agora, verso 3, olha o carnaval. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança e imagem e lhe deu o nome de Sete. Oi, gerou um filho à imagem e semelhança de quem? A sua semelhança e imagem. Então, se era verdadeiro que Deus tinha feito Adão e Eva, tinha feito Adão a sua imagem e semelhança, ou seja, a imagem e semelhança de Deus, quando Adão e Eva prejudicam, comprometem esta imagem, comprometem esta semelhança, ferem esta amizade, ela não é completamente perdida. O ser humano continua sendo capaz de Deus. Naturalmente mesmo. O ser humano ele continua sendo, por exemplo, diferente da zebra, diferente do hipopótamo. Ele é capaz de pensar a respeito do sentido da vida, de calcular se ele fez uma coisa moral ou imoral, embora ele vá cometer equívocos a respeito dessas coisas, mas ele é capaz de tentar produzir esse juízo dentro de si, coisa que, né, a zebra e o papagaio não são capazes, mesmo o papagaio falando. Então, a natureza humana continua sendo uma natureza capaz de conectar-se com Deus. Mas é uma natureza, uma capacidade que está ferida, uma capacidade que está maculada por essa rebelião primeira que inclina o homem a esse desejo por independência, esse desejo de ser, portanto, o seu próprio Deus. E essa inclinação é transmitida.
a gente lê aqui que quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança e imagem. Então, Sete já não foi mais feito a imagem e semelhança, já não nasceu mais a imagem e semelhança de Deus de maneira plena. Mas ele recebe a imagem e semelhança de Deus quebrada, distorcida, machucada, como é a que Adão acabou tendo, né? A gente vai ler aqui, vou compartilhar com vocês, ó. Tem 3 textos aqui, ó. Romanos 5:12, Salmos 51, verso 7 e Romanos 3:23, que são textos que vão mostrar pra gente essa realidade de como esse pecado original, essa inclinação a ser rebelde contra Deus, se transmitiu de geração a geração e chegou, portanto, até mim, até você. Romanos 5:12 é o primeiro texto que está aqui em cima. Assim como o pecado entrou no mundo através de um só homem, o Adão, e com o pecado veio a morte, né? Consequência do pecado do Adão e da Eva, assim também a morte atingiu a todos os homens porque todos pecaram. Veja, se você ler Romanos todos, você vai perceber que quando o apóstolo São Paulo está dizendo que todos pecaram, ele não está aqui sustentando que todo mundo se tornou pecador pelo mesmo motivo que o Adão, que todo mundo se tornou pecador porque pecou. Não, isso não é o caso. Nós pecamos porque somos pecadores. Recebemos de Adão essa inclinação para pecar. E então, o argumento que São Paulo vai desenvolver aqui em Romanos é o argumento de que nós estávamos em Adão, de que nós pecamos junto com Adão. É como se ele estivesse argumentando que Adão, ele já tinha dentro dele as sementes, a Eva também, e vamos dizer assim, ó, é porque a gente tá muito distante. Então, tipo, é muito complicado a gente conseguir imaginar uma coisa dessa. Mas o argumento dele, essencialmente, é que nós somos como se nós fôssemos o Adão se esticando ao longo da história. Então, ele se reproduz, e aí aquela reprodução que Adão, né, aqueles filhos que Adão gera, eles são uma extensão do seu próprio DNA. E se você vai esticando isso ao longo da história, você chega em você, chega em mim. Então, nós somos Adão. Então, nós também pecamos. Pecamos no Adão. Pecamos, portanto, de uma maneira simbólica, digamos assim, entendeu? Nós não pecamos de maneira pessoal. Adão, ele cometeu pecado pessoal, mas esse pecado pessoal, ele nos afeta porque nós literalmente somos feitos do material genético do Adão. Então nós literalmente somos filhos dele. Então aquele material genético de Adão que ficou contaminado pelo pecado está aqui em mim e está aí em você, entende? Depois, ele diz aqui também no Salmo 51, verso 7, ele não, né? Agora é o salmista Davi, que está dizendo: Eis que nasci na culpa e minha mãe já me concebeu pecador. Então, já nenenzinho, dentro do ventre da mãe dele, ele já era pecador. Não porque tinha cometido pecado pessoal, mas porque por natureza era pecador, porque recebeu esta natureza, né, por herança. Olha que herança, né? Que baita herança maravilhosa, né? Depois, o texto de Romanos 3:23, o próprio apóstolo São Paulo fala que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então, essa é a consequência que o pecado tem. Eu sei que o assunto que a gente vai tratar é a igreja, a gente já está tratando. A gente já está caminhando na direção da igreja. Nós lemos aqui, portanto, a criação, a queda e a consequência da queda de Adão e Eva, o pecado que eles cometeram, né? Só que Deus, ele foi levando, porque Deus poderia ter desistido, né? Assim, há de se convir que eu não sei, inclusive, se eu e você estivéssemos nessa posição, se a gente teria feito o que Deus fez. Eu tenho certeza, aliás, que não, né? Deus não desistiu do ser humano. Ele poderia muito bem ter fechado a janela do céu e ter dito simplesmente assim: olha, vocês são uma cambada de rebelde, então largo vocês de mão aí. Mas Deus, ele toca com seu plano, não desiste do ser humano. Ele conhece de antemão os desdobramentos que são necessários para criar seres que têm vontade, que são livres, que carregam essa marca da semelhança de Deus, que é serem criaturas com liberdade, uma liberdade que o cachorro não tem. Você tem uma liberdade que o cachorro não tem. Se o cachorro, ele sente, se você estressar o teu cachorro e você forçar a barra com ele, você irritar ele, e ele sentir vontade, se bater na cabeça dele a vontade de te morder, ele não tem a opção de refletir e agir de uma maneira mais ponderada para não arrumar treta com o dono. Ele não pode fazer isso. Ele terá, por instinto, por força do instinto, ele terá que te morder. Não vai restar opção para ele. Ele vai te morder. Você pode ter o mesmo tipo de situação, te provocando, te irritando, te estressando, e pode ocorrer a você o mesmo impulso de você morder alguém, ou de você, de alguma forma, agir de maneira violenta com alguém, mas diferentemente do seu cachorro, você tem essa marca da liberdade. Isso é o que faz com que você tenha a capacidade de refletir a respeito do sentido da sua vida, da sua identidade, quem você é, de onde você veio, para onde você vai, o que é o sentido da existência como um todo. É isso que te faz capaz de Deus. É isso que nos faz capazes de Deus. Então, essa a atitude que Deus tem depois de Adão e Eva terem pecado,
que foi a atitude de continuar investindo. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que o Antigo Testamento é a história de Deus continuando a se sujeitar a determinadas limitações, né, tanto individuais como culturais e estruturais, sociais, para conectar-se com a sua criatura, para resgatar o homem, para comunicar ao homem, né, a respeito do seu amor e tudo mais. Mas acontece que isso é algo que, quando você vai lendo no Antigo Testamento, vai parecendo que não tá dando certo, né? Porque Deus ele dá uma ordem, aí um obedece, outro desobedece. Aí Deus ele estabelece uma lei, ele revela uma lei, e as pessoas se rebelam contra aquela lei, vira e mexe, elas idolatram e elas se rendem a outros deuses, e elas, né, pecam, se afastam de Deus, aquela coisa toda. Isso tudo mostra pra gente, dá a impressão de que, poxa, parece que o plano foi à toa, né, no Antigo Testamento. Parece que muita gente tem inclusive essa imagem mental, né, de que Deus ele enviou seu filho porque todas as tentativas anteriores não deram certo. Não foi uma questão de tentativa que deu certo e que não deu certo, gente. Tudo isso fazia parte do plano. Olha só o que o próprio apóstolo Paulo, de novo, escrevendo aos Romanos novamente, nos diz aqui, no capítulo 8, verso 3 e 4. Diz que Deus tornou possível aquilo que para a lei era impossível, porque os instintos egoístas a tornaram impotente. Então, olha bem, eu sublinhei aqui por minha conta, tá? Não tá sublinhado assim no texto, que a lei de Deus ela foi tornada impotente. Como é que a gente pode dizer isso a respeito da lei de Deus? Que a lei de Deus não tinha, não causava os efeitos. Mas veja só, a lei de Deus, aquilo que para a lei era impossível porque os instintos egoístas, portanto, dos seres humanos a tornaram impotente. Então a lei não era impotente. Ele enviou o seu próprio filho. Tudo bem, daqui pra frente já vai falar a respeito do que ele fez agora, né, na nova aliança. Mas vamos focar aqui primeiro nessa primeira parte, né? A lei não conseguia redimir o ser humano, a lei não conseguia fazer com que. Não porque a lei não fosse capaz. Se nós, seres humanos, fôssemos capazes, se Israel fosse capaz de realmente viver de maneira plena e completa tudo aquilo que a lei mandava viver, então pronto, aquilo seria o suficiente. Tanto é que quando aquele homem pergunta, o jovem rico pergunta para Jesus, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que, que Jesus fala para ele? Guarda os mandamentos. Tudo isso são provocações de Deus. Porque você acha que só a gente que lendo a Bíblia é que se dá conta de que Israel não dava conta de obedecer a Deus, não. Você acha que só a gente que se dava conta disso? É óbvio que Deus ele sabia muito bem que Israel não daria conta, mas a lei ela não está ali com o objetivo central de realmente como se fosse como quando a gente dá uma ordem para uma pessoa. A gente dá uma ordem para uma pessoa e a gente cria a expectativa de saber se aquela pessoa vai obedecer ou não vai obedecer, torcendo para que as coisas deem certo e os nossos planos que, né, que se desdobram a partir daquela atitude da pessoa, dependem da resposta da pessoa. Deus sabia que o ser humano não era capaz de responder à lei revelada, mas era a lei revelada. A lei, portanto, ela é boa. Mas ela é boa como se fosse assim, ó. Como se Deus tivesse. Vamos lá, deixa eu tentar criar aqui uma comparação. É como se você me desse um Corolla zero, beleza? Mas não me desse chave, não me desse o tanque, o tanque estivesse vazio e eu não soubesse dirigir, e ainda por cima eu, sei lá, não tivesse pernas e braços e eu não fosse deficiente visual. Tá entendendo? O problema pelo qual eu poderia dizer, tipo assim, cara, é o seguinte, você me deu esse Corolla já tem um ano, eu não fui com ele pra lugar nenhum. O problema não tava no carro, entende? Quer dizer, se você não me deu a chave, então seria um problema, né? Essa metáfora minha então foi ruim. Então você me deu a chave, entendeu? Mas todas essas limitações estariam em mim. Então eu não conseguiria guiar o carro. Mas não por uma limitação do carro. Não é que o Corolla não leva ninguém a lugar algum. Não é disso que se trata, entende? Eu é que não sou capaz de montar num Corolla por causa das limitações que há em mim. Então é isso que o texto aqui está nos sinalizando. Portanto, qual foi a atitude que Deus teve? Ele enviou o seu próprio filho numa condição semelhante à do pecado, em vista do pecado, e assim condenou o pecado na sua carne mortal. Deus fez isso para que a justiça exigida pela lei se realizasse em nós, que vivemos segundo o Espírito e não sob o domínio dos instintos egoístas. Então você percebe qual é a matemática que São Paulo está fazendo aqui? A lei ela fazia exigências reais para o ser humano. Mas o ser humano, por causa dos seus instintos egoístas, faziam com que aquela lei se tornasse impotente, ou seja, ela não produzia o efeito na humanidade. Então, Deus envia seu próprio filho numa condição semelhante à do pecado, ou seja, como Paulo escreveu para os Colossenses, né, falando que ele assumiu a forma de servo, né, não usurpou de ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, como diz o escritor aos Hebreus, que Jesus, ele se fez semelhante a nós em todas as coisas, exceto pelo pecado. Então, quando nós
estabelecemos esse relacionamento com Cristo, eu tô falando a gente aqui na frente já, né? Quando a gente se conecta a Cristo, o que está acontecendo é que a gente se conecta a Cristo no nosso espírito, espiritualmente. Há uma mudança do nosso status espiritual. E por que existe uma mudança no nosso status espiritual? Verso 4: Deus fez isso para que a justiça exigida pela lei se realizasse em nós que vivemos segundo o Espírito. Então a justiça da lei, as exigências da lei, elas são cumpridas em mim. Mas como que elas são cumpridas em mim? Elas são cumpridas em mim porque Cristo me dá o Espírito Santo e o Espírito Santo me justifica e me justifica juridicamente. Foi esse um dos assuntos que inclusive a gente conversou, né, recentemente, agora eu não me lembro. Não, eu tô me lembrando que agora foi numa sessão de comentários do vídeo a respeito do purgatório. Então, Deus ele me justifica juridicamente, então ele me declara filho dele, mas não somente isso. Né? A Epístola Universal de Judas, não é de Judas não, é Tito. Né? É Paulo escrevendo a Tito, fala que a graça de Deus ela se manifesta nos salvando e nos ensinando a andar conforme a vontade de Deus. Então, a graça de Deus manifestada no Cristo é que vem para poder cobrir essa lacuna, para poder cumprir cobrir essa lacuna e cumprir essas exigências da lei. Agora, uma coisa que é importante a gente ter clareza é: se Deus fez isso possível através de Cristo, cadê aqui, ó? Se Deus fez isso possível através de Cristo, como é que a gente se apropria disso, né? Como é que isso se torna realidade na nossa vida? Então eu vou ler com vocês aqui 2 textos, que são textos que você vai ler rapidinho, porque é um verso de um verso do outro. São super clichê, super conhecidos. Olha bem, bate o olho. Super clichê, mas eles revelam pra gente aqui a semente do problema pelo qual as pessoas não conseguem entender por que a igreja importa. Mateus 20, 28, que é o verso que está em cima, diz: Pois o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Glória a Deus, então foi isso que aconteceu. Jesus ele veio para dar a sua vida como resgate. Então esse é o evento da salvação. João 3,16, mais clichê do que esse, né? Pois Deus amou o mundo de tal forma, Deus amou de tal forma o mundo, que entregou seu Filho único, para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então foi Jesus que morreu por nós. Jesus ele veio para dar a sua vida em resgate da nossa, para nos resgatar. Mas como é que isto acontece? Bom, não era pra você estar fazendo essa pergunta, tá escrito aqui, ó. Deus amou o mundo de tal forma que entregou seu Filho único para que todo o que nele acredita. Ah, que ótimo, poxa. Boa notícia, então. Então é só eu acreditar que é verdade que Jesus veio ao mundo? É disso que se trata? É assim que se crê em Jesus? É assim que se ama? É assim que se confia? Acho que não. Aqui é que começa a morar um problema pra gente. Porque até aqui, minha gente, até aqui, parece mesmo fazer sentido e parecer fácil o relativismo que muitas vezes a gente encontra em arraiais protestantes. Esse relativismo, ele não tá. Esse relativismo específico que eu tô me referindo aqui, ele não tá generalizado em todos os arraiais protestantes, mas tá em muitos. E eu diria certamente na maioria. Que é aquele de que, cara, o que importa, o questionamento que a gente falou no começo, por que vocês se importam tanto de saber qual que é a igreja? Por que isso importaria? Entende? A gente só tem que falar a respeito de Jesus. Tá tudo bem, mas quem é Jesus? O que eu devo pensar a respeito de Jesus? Como eu enxergo Jesus? Qual é a imagem mental que eu devo ter a respeito de Jesus? Qual é a noção da identidade de Jesus que eu devo ter? Qual é a vontade de Jesus para mim? O que é que Jesus espera de mim? Como é que eu estou nesse relacionamento com Jesus? Eu estou relacionado com Jesus de que maneira? A gente se conecta de que forma? Quais são as implicações disso? Eu sou amado de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou discípulo de Cristo. Todas essas palavras são bonitas, são rótulos legais. O que é que isto significa na segunda-feira às 10h30 da manhã? Na maneira como você vai ver a sua vida. O que é que isso significa no domingo à noite quando você está preparando a sua agenda de durante a semana? Na maneira como você vai tocar a sua vida, seu trabalho, sua identidade na sua vizinhança, na sua relação com a sua família, sua mulher, seu esposo, seus filhos, na sua empresa. O que isso significa? Nas decisões que você tem que tomar todos os dias. Como é que você pode crer em Cristo? Olha só o que Jesus disse em João 14. João 14 disse assim, ó. Quer dizer, em João 14, Jesus disse assim. Jesus respondeu: se alguém me ama. Olha, vamos pausar aqui. Isso aqui é a alegação.
que geralmente aparece como sendo a alegação que basta. O importante é que você ama Jesus, não é isso? O importante é que você crê nele, o importante é que você fala a respeito de Jesus, isso que interessa. Vamos parar de perder tempo de discussões que não fazem diferença nenhuma. O importante é a gente amar Jesus. Mas Jesus ele está colocando aqui um retrato para a gente saber, para a gente poder checar e testar. Porque saber se eu amo Jesus não é um teste que você faz olhando para dentro de si e vendo que sentimentos fofinhos aparecem. Entende? Nós não estamos falando a respeito de uma referência. Olha só, o amor do Evangelho, o amor de Deus, ele não é um amor que é este amor que foi inculcado na cabeça das últimas gerações, né, a minha incluída, de um amor romântico, cor-de-rosa, com cheirinho de chiclete, purpurinado, com música de fundo de Hollywood. Não é isso que amor é. João 3,16, que a gente acabou de ler, não diz que Deus amou o mundo de tal maneira que compôs uma canção, que chorou, que abraçou, Não, não. Deus amou o mundo de tal maneira que fez uma coisa. Qual foi a coisa que ele fez? Ele deu. É um verbo, é uma ação. O que é que ele deu? Ele deu o seu filho. Pô, calma aí, cara. Peraí. Deus, vamos lá, coloca isso daqui agora, tira isso do texto de João, coloca agora no texto do Zeca, tá? Meu vizinho. O Zeca amava o vizinho da frente dele, que tava com câncer. De tal maneira, ele amava o vizinho da frente dele, de tal maneira que escreveu um poema pra ele. Maravilha, não tá ruim. Não é ruim escrever poema nem pro vizinho da frente e nem pra Deus. Cantar canções nem pro vizinho da frente nem pra Deus. Mas é isto que mostra que o Zeca ama o vizinho dele? O vizinho dele que precisa de um dinheiro pra fazer tratamento, que precisa de alguém pra poder ajudar ele nas tarefas de casa, porque ele não tá tendo energia. Tá entendendo? Tem coisas que precisam ser feitas que só quem ama o vizinho da frente da casa do Zeca vai realmente ir lá se ocupar de fazer aquelas coisas. E é isso que o texto de João 3,16 nos diz. Nos diz não que Deus amou o mundo de tal maneira que deu uma canção ou que fez coisas simbólicas, sabe, poéticas para o ser humano, mas deu o seu filho. Pegou o filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é dada em nosso resgate para cobrir uma lacuna. Nós tínhamos uma necessidade, essa necessidade ela foi atendida, ela foi suprida. Deus foi resolver, foi dar atenção àquela necessidade concreta da raça humana. Por quê? Porque amava a raça humana. E aí então nós agora o amamos de volta. E dizemos isso. E a gente vai amá-lo de volta usando outra lógica? A lógica de Deus nos amar não é a lógica fofinha cor-de-rosa com cheirinho de chiclete purpurina de Hollywood, com musiquinha de fundo. É da atitude, da maneira como a gente vai se comportar. Minha gente, até nos nossos relacionamentos humanos, a gente usa essa mesma medida. É óbvio, essa daqui é a medida que Deus transmitiu pra gente. Nós também funcionamos assim. Uma mulher, ela jamais vai aceitar um marido, um namorado, um noivo, enfim, né, que diga pra ela constantemente que a ama, que escreva coisas bonitas pra ela, que canta coisas bonitas pra ela, mas bate nela. Mas sai com outras. Mas não dá atenção. É um péssimo pai. É ausente tremendamente, egoísta, entendeu? Não supra as necessidades da família, só compra as coisas que tem vontade, nega tudo o restante para todos os outros. Mas canta bonito, chora, se emociona, escreve texto legal nas redes sociais, entende? Nem nós somos capazes de dizer pra esse cara, não, mas veja bem, olha como esse cara, quando ele fala a respeito da esposa, olha como esse cara chora, olha que palavras lindas ele diz. Talvez se esse cara fizer um teste real dentro de si, ele possa ser um cara tão imaturo, mas tão imaturo, que ele realmente seja capaz de sinceramente acreditar que ama. Porque tem esse nível de auto-engano disponível aí na vida, né? Mas a realidade concreta é que ele não ama. Nós sabemos que ele não ama. Por isso Jesus diz o que ele diz aqui em João 14. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Ora, Jesus ele não se apresentou fazendo meias palavras. Ele disse, eu sou o Senhor. Ele disse, se alguém amar pai, mãe, filho, filha, bens, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele diz assim: se vocês tentarem salvar a vida de vocês, se vocês tentarem salvar a sua própria vida, vocês vão perder. Se vocês tentarem salvar a vida de vocês, vocês vão perder a sua vida, mas se vocês abrirem mão, desistirem da sua própria vida por amor a mim, daí vocês vão encontrar essa vida. Entende? Jesus ele não está fazendo meias palavras para poder dizer que tipo de relação a gente deve ter com ele, ou que tipo de prioridade ele deve ser na nossa vida. Ele é o Senhor e diz isso. Ele é Deus feito homem e diz isso. Quando São Tomé vê Jesus, né, e ali naquele momento em que ele tinha não crido nos dias anteriores, aquela coisa toda, Jesus fala, toca aqui nas minhas feridas. Qual é a declaração de São Tomé para Jesus? Meu Senhor e meu Deus. E qual foi a correção que Jesus ofereceu para ele quando Tomé o chamou de o seu Deus? Nenhuma. É o que ele é mesmo. Então Jesus não está se desculpando por ser Deus feito homem.
Ele diz então, nessa condição de sendo quem ele sabe que ele é a fonte, a única fonte. A gente não está buscando essa fonte, mas ele sabe que mesmo sem nós estarmos buscando essa fonte, é nele que essa fonte existe. A fonte da nossa sensação, do nosso senso de identidade, da nossa percepção de plenitude, de satisfação existencial. Está nele. Então por isso que ele diz, se alguém me ama, guarda a minha palavra. E o meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Ora, se Jesus está dizendo que para que eu possa dizer que eu amo e isso seja verdadeiro, eu preciso guardar a sua palavra, resta a seguinte pergunta: qual palavra? A Bíblia, Alain. Como? Como que eu faço para poder. Olha só, quando isso daqui está sendo dito por Jesus, quando isso daqui está sendo dito por Jesus, não existe Bíblia. Não existe Bíblia. Não existe a carta aos Romanos que a gente acabou de ler. Não existe Gálatas, não existe. O Evangelho de João que a gente está lendo aqui, não existe. Isso aqui Jesus está dizendo e não tem Bíblia nenhuma. Jesus está dizendo, se alguém me ama, guarda a minha palavra. E a gente precisa se perguntar, que palavra? Como eu faço para poder saber, acessar que palavra é essa? E depois disso, muito, muito, muito importante, como que eu faço para saber o que essa palavra significa? Como eu falei aqui no primeiro vídeo que tem aqui nesse canal, sobre o fato de que o Sola Escritura não existe e de que ele não faz sentido, na verdade eu respondo essas 4 perguntas. As 4 perguntas eu aprendi com o professor Eduardo Faria, e essa quinta proposição foi naturalmente surgindo. As perguntas são, o Sola Escritura, ele é bíblico? Não. Ele é histórico? Não. Ele é lógico? Não. Ou seja, faz sentido? Não. E ele funciona nos últimos 5 séculos? Não. Tá lá no primeiro vídeo, tá bom? Então você dá uma clicada no ícone do canal e vê lá o primeiro vídeo em que eu falo a respeito disso, em que eu fecho, inclusive, chegando à seguinte conclusão. O Sola Escritura não apenas não é bíblico, não é histórico, não é lógico e não funciona, mas ele não existe. É um conceito simplesmente que é só um nome. É uma frase que simplesmente não tem significado nenhum. Ninguém segue o Sola Escritura. Mas eu não vou desenvolver a respeito disso aqui. O que eu tô querendo dizer é que quando a gente propõe essa pergunta que eu tô fazendo aqui agora, se alguém me ama, guarda minha palavra, eu pergunto, que palavra? Ou seja, que ordens? Em que direções ir e em que direções não ir? E alguém responde, a Bíblia. Cara, essa resposta, ela não resolve o problema. A Bíblia, ela resolveria o problema, mas nós não conseguimos resolver o problema lendo a Bíblia. Quando eu digo que a Bíblia não nos basta, não é porque falta alguma coisa na Bíblia, mas é que falta algo em mim. Sou eu que tenho que ter a atitude humilde de reconhecer que a Bíblia, como ela é uma literatura de caráter interpretativo, ela exige ser interpretada. Então eu preciso ter certeza se a interpretação correta é essa A, B, C ou todo o alfabeto, que é a realidade do que o protestante sincero está tentando fazer, que era a nossa realidade. Né? Durante 25 anos, foi o meu caso, 30 e poucos anos a minha esposa. A gente viveu nessa realidade onde a gente sinceramente desejava saber qual era a vontade de Deus. O que é que este texto, o que é que este evangelho, o que é que esta carta de São Paulo, o que é que esta carta de São Tiago realmente quer dizer? Se você não tem como conferir, as pessoas vão, dentro das suas bolhas, as pessoas vão dizer respostas prontas para isso daqui. Tem que saber exegese, hermenêutica, tem que saber e considerar o contexto. Tal. Considerando todas estas ferramentas que você pode listar, considerando todas elas, os presbiterianos chegam a uma conclusão, os congregacionais a outra, os batistas a outra, os metodistas a outra, os assembleanos a outra, e assim por diante. Dezenas de milhares de denominações diferentes. Então, tudo isso que você coloca, quando você responde, é preciso fazer exegese, hermenêutica, levar em consideração a cultura, levar em consideração o contexto, tudo isso é verdadeiro, mas não resolve o seu problema. Porque vocês continuam discordando. Nós, como cristandade no planeta, continua existindo essa discordância louca, esse carnaval tremendo. Certo? Então, todas essas coisas elas são boas ferramentas, mas elas precisam ser utilizadas dentro do ambiente que Cristo realmente tenha estabelecido onde isso acontece. Porque caso contrário, veja bem, se a Bíblia exige ser interpretada e nós não tivermos condições de acessar a interpretação correta a respeito das verdades eternas para as quais das quais a nossa salvação depende, então a Bíblia ela teria sido simplesmente uma piada de mau gosto da parte de Deus pra gente. Entende? Seria mais ou menos como, aí sim, Deus deixar pra gente um Corolla, mas não dá a chave. Mas tá aí, tudo que vocês precisam. Por que vocês não conseguiram chegar em Niterói a tempo? É porque a gente teve que ir andando, Deus. Mas porque vocês foram andando se eu dei pra vocês um Corolla?
Oh, Deus não tinha chave, né? Você sabe que não tinha chave. Então, se a gente não tem a chave, como Cristo deu para Pedro a chave do reino dos céus, que você ligar na terra, tá ligado no céu, desligou na terra, tá desligado no céu. Se Cristo não deu essa autoridade para ninguém, se essa autoridade ela tá pulverizada e dada para todo mundo que vai lá e diz, cola em si mesmo assim, ó, a etiqueta, sou discípulo de Jesus, se todo mundo porque cismou, se dá essa condição, e aí agora pode, né, vir com uma interpretação, o que acontece é o carnaval que tem acontecido nos últimos 5 séculos, desde a Revolução Protestante para cá. Entende? Então, quando Jesus diz que se alguém ama a ele, guarda as suas palavras, nós temos que ter condições de entender que palavras são essas. Porque não adianta a gente querer amar a Jesus simplesmente de palavras. Olha bem o que o apóstolo São Tiago diz a respeito disso aqui, ó lá. Lá em Tiago, no capítulo 2, verso 14 ao 17, diz assim: meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, do que adianta isso? Olha bem, quando ele está falando aqui obras, trocando em miúdos e falando isso daqui numa linguagem mais próxima do nosso, da maneira como a gente fala aqui e hoje em dia. São Tiago está dizendo assim: meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não se comporta de acordo com essa fé, do que isso adianta? Ele vai fazer a pergunta provocativa: por acaso a fé poderá salvá-lo? Oi? Como assim? Se a fé poderá salvá-lo? Não é isso que nos salva? Não basta crer? Ah, mas Jesus falou que se a gente o ama, então a gente vai guardar a sua palavra. Então crer não basta? Só dizer que eu amo, só. Olha, se as minhas obras, se a maneira como eu me comporto não bate, aí alguém diz assim, não, mas é isso, né? Então a gente tem que crer e a gente tem que se comportar como cristão. Mas como é que é se comportar como cristão, cara? Porque se você não tem como verificar como responder biblicamente. Olha, as pessoas estão respondendo biblicamente, ou seja, elas estão usando a Bíblia para dar respostas diferentes para perguntas como: pode abortar ou não pode abortar? Pode casar ou não pode casar? Pode separar ou não pode separar? Pode comprar isso ou não pode comprar aquilo? Pode investir nesse negócio aqui, X ou não pode investir naquele negócio Y? Posso fazer. Entendeu? Tipo, posso viver a minha vida dessa maneira ou daquela outra? Como que eu crio os meus filhos? O que eu ensino para eles? O que eu posso escutar? O que eu não posso escutar? O que eu posso ler? O que eu não posso ler? Todas essas questões concretas que aparecem pra gente, elas não se resolvem quando a gente lança aquela carta abstrata do tipo, leia a sua Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você não teria essas dúvidas. Cara, isso olha só, é absoluta ignorância a gente dizer que se as pessoas lessem a Bíblia, elas não teriam determinadas dúvidas, porque quem diz isso faz parte de uma confissão protestante que difere de dezenas de outras confissões protestantes, e todo mundo tá lendo a Bíblia, cara. Ninguém se enquadra nessa acusação doida que você tá fazendo, de dizer, tipo assim, se você lesse a sua Bíblia. Cara, entende? Tipo assim, se você é assembleiano, é difícil você dizer que você lê mais a Bíblia do que o Augusto de Nicodemos, que é presbiteriano, pô. Tá entendendo? Se você agora eu não sei se o Hernandes Dias Lopes, ele é, acho que ele é batista, né? Mas presbiteriano ele não é, né? Tenho quase certeza. Mas vamos lá então, vamos usar ele. Vamos lá, o Eliseu, que, né, tomou ali um encontrão com o Ariel aí, esses dias aí. Eliseu é da Assembleia de Deus, né, pastor Eliseu? Se você é presbiteriano, difícil você. Olha só, se você é um crente presbiteriano, muito difícil você dizer pra mim que você leu a Bíblia mais do que o pastor Eliseu. Ah, mas eu não concordo com o que você não concorda não é com a quantidade de Bíblia que ele leu, mas é com a conclusão a que ele chega. E ele também não concorda com a conclusão que o Augusto de Nicodemos chega. E aí é que tá o negócio. É por isso que não adianta a gente simplesmente dizer, tipo assim, vamos só falar de Jesus. Porque Jesus diz que a gente tem que guardar a palavra dele. Então, se eu não sei como guardar a sua palavra, por que caminhos andar e por que caminhos não andar, como tocar minha vida, como não tocar minha vida, então não tem como verificar sequer se eu estou servindo a Cristo do jeito que ele merece ser servido, amando a Cristo do jeito que ele merece ser amado, do jeito que ele deseja ser amado, servido, entende? Verso 15, ó, tá aqui, ó. Verso 15, por exemplo, um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e lhes falta o pão de cada dia. Então alguém de vocês diz para eles: vão em paz, se aqueçam, comam bastante, hein? A piada pronta, né? No entanto, não lhes dá o necessário para o corpo. O que adianta isso? Assim também é a fé. Sem as obras, ela está completamente obra. Então, completamente obra. Ela está completamente morta. Então, do que adianta a gente simplesmente dizer eu creio em Jesus, mas na hora que eu vou. A maneira como eu me comporto, a maneira como eu tomo as decisões na vida, vou dar essa esmola ou não vou dar essa esmola? Vou ajudar essa pessoa ou não vou ajudar essa pessoa? Vou considerar. Se você não acha que essas coisas não importam, que o que importa é dizer a frase eu amo Jesus, é dizer a frase eu creio em Cristo, é anunciar para o mundo Jesus te ama, quais são as implicações concretas? Isso só faz sentido, essa mensagem subjetiva, completamente abstrata, ela só faz sentido para uma pessoa de estrutura emocional como um adolescente, que quer ser amado, que tem suas carências. Para quem a frase tão vazia quanto Jesus te ama, Alan, a frase Jesus te ama é uma frase vazia? Ela pode ser.
Se ela não vier acompanhada do que é que isto significa, que implicações isto tem para mim, ela pode ser uma frase vazia, pô. Porque se eu disse pra você, Jesus te ama, tem um monte de gente falando e ouvindo essa frase por aí, Jesus te ama, e com isto significando que elas podem viver da maneira como elas bem entenderem. Falando, mas isso está errado. Mas como você pode mostrar para essas pessoas que isso está errado? Se elas estão chegando às conclusões que você está chamando de erradas, lendo a mesma Bíblia que você. Entende? Cara, não tem como escapar, cara. Não tem como escapar. Olha só o que Jesus... deixa eu ver se é esse texto aqui que eu quero ler com vocês. É esse aqui mesmo. Mateus 16. Por que eu vou ler Mateus 16 com vocês aqui agora? Porque toda essa problematização que eu tô trazendo aqui, ela precisa ter uma resposta, pô. Se ela não tiver uma resposta, então acabou, pô. Tá entendendo? A gente tá brincando de ser cristão, então? Entende? Então não tem como eu saber qual é a vontade de Deus para eu poder saber se eu tô servindo a Deus do jeito que ele deseja ser servido. Se eu tô amando a Deus do jeito que ele merece ser amado. No Mateus 16, Jesus está conversando com... Acho que tem tudo aqui, não preciso de eu contextualizar, não. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem diziam os homens que é o filho do homem? Então, Jesus está perguntando assim: o que o pessoal aí está falando de mim? Verso 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Ou seja, isso é a fofoca que está rolando a respeito de quem Jesus é. Mas aí, verso 15, então Jesus perguntou-lhes: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Verso 17, Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Por que que o São Pedro foi o cara que conseguiu responder essa pergunta aqui? Porque ele era o mais espertão de todos, um pescador? Não era porque ele era o mais inteligente, mais capaz, intelectualmente de todos os outros ali, o mais instruído, mais estudado. Não era disso que se tratava. Não era porque ele foi... Veja, é bom fazer exegese hermenêutica, mas não era porque São Pedro era o mais capaz nessas ciências. Era porque Jesus ele acabou de revelar. Por quê? Porque meu Pai que está nos céus te revelou isso. E aí ele fala, verso 18: por isso eu te digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte, ou as portas do inferno, nunca poderão vencê-la ou não prevalecerão. Até aqui, tem quem alegue o seguinte: olha, Alan, isso que vocês católicos dizem, que quando Jesus falou, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, essa pedra não é Pedro. Não é Pedro a pedra em cima da qual Jesus edificou a igreja, não pode ser. Essa pedra é a verdade que Jesus acabou de dizer. Ou outros vão dizer, essa pedra é o próprio Cristo, ele está se referindo a si mesmo. Tudo bem, eu vou te dar isso, não tem problema não. Vamos considerar que é realmente isso disso que se trata e que Jesus ele não pretendia sinalizar com esse fraseado que Pedro seria a pedra em cima da qual ele edificaria a igreja. Ainda que esse seja o caso, vamos continuar lendo. Verso 19. E eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. De que adianta tanto esforço para poder fazer com que Pedro não seja pedra, quando na sequência, depois de não fazer de Pedro a pedra, Jesus vai lá e diz: eu estou dando a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra está ligado no céu. O que você desligar na terra está desligado no céu. Antes de ler com vocês o restante dos textos aqui, deixa eu te dizer aqui. Eu sei a angústia que isso dá. Eu sei de verdade. Eu não tô fazendo teatro dizendo que eu sei. Eu sei que isso dá um nervoso danado. Eu sei que isso dá uma impressão de tipo assim, cara, isso é perigoso demais. Como é que a gente faz pra poder confiar? Tá parecendo que você tá sugerindo, Alan. E eu não. Que o evangelho tá sugerindo. Eu tô lendo o texto do evangelho com vocês. Tá parecendo que você tá sugerindo, que Jesus tá sugerindo que a autoridade para interpretar a verdade, para poder guiar a igreja, Jesus depositou em pessoas. E é em pessoas que essa autoridade ainda habita. Meu Deus, isso é muito arriscado, muito perigoso. Eu entendo, cara. Eu entendo de verdade. Entendo mesmo. No entanto, vamos ler aqui comigo o que está lá em João 20. Aqui já é lá bem na frente, né? A gente leu anteriormente Mateus 16. Agora aqui em João 20, Jesus já está morto e ressuscitado. Ele diz aqui no verso 19, era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou. É claro, né? Jesus tinha sido morto, né? Porque estava, tipo assim, estava liderando um movimento. Aí, de repente, os caras que fazem parte do movimento começam a pensar, nós somos os próximos, cara, entendeu? Estamos aí na mira da galera. Então eles estavam cheios de medo. Só que Jesus entrou. E aí ficou no meio deles e disse, a paz esteja com vocês.
Só Jesus mandando a paz estar com eles mesmo para poder eles não ficarem amedrontados, né, cara? Verso 20. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. E Jesus disse de novo para eles: a paz esteja com vocês. Agora que o negócio esquenta. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Uepa! Jesus, olha, você está fazendo uma aposta muito alta. Uma coisa é o Senhor dizer assim, ó. O Pai me enviou. E agora, eu trouxe aqui, eu morri, ressuscitei, eu vim aqui com mais... Abre aquela bolsa ali para mim, Pedro, por favor. Eu trouxe mais literaturas para vocês distribuírem pelo mundo. Vocês podem botar na Amazon. Não foi isso. O que Jesus disse foi, assim como o Pai me enviou, ou ele poderia ter dito, o Pai me enviou, portanto eu vou continuar por aqui, e vocês continuam me representando por aí, e tal, tal, mas qualquer coisa, as pessoas vêm tirar dúvida aqui. Jesus, ele não vai permanecer aqui do jeito que ele estava ali. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Aqui, ó, tá no finalzinho do verso 21, tá vendo? Eu também envio vocês. Então essa é a primeira declaração pesada de Jesus aqui nesse texto. Que ele está enviando os apóstolos do jeito que o Pai enviou a ele. Verso 22. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo, recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Cara, você percebe? Do que adianta fazer tanto esforço para poder dizer que São Pedro não é a pedra? Jesus não estabeleceu uma literatura, não estabeleceu sei lá, entendeu? Uma proposição teológica sistematizada, escrita e encadernada. Ele enviou gente. Ele volta para o Pai e ele deixa gente. Ele estabeleceu a igreja. E ele não apenas estabeleceu a igreja como essa ideia meio etérea, sem definição. Todo mundo que crer em Cristo. O que é crer em Cristo, cara? O que significa crer em Cristo, pô? Tem um monte de gente aí falando absurdos com os quais você não concorda e que diz, sustentando biblicamente os seus absurdos, que você chama de absurdos, com a Bíblia. O que é crer em Cristo, cara? Entende? Então, quando Jesus diz que ele estava que estava enviando esses caras do mesmo jeito que o Pai o enviou, quando Jesus diz lá em João 16 que ele estava dando as chaves do reino dos céus, que ligasse na terra está ligado no céu, que desligar na terra está desligado no céu. Quando ele diz aqui que os pecados de quem os apóstolos perdoassem estariam perdoados, mas se eles não perdoassem não estariam perdoados, você olha para isso e você fala tipo assim, Jesus, isso é quase imprudente, me perdoa aí o abuso. Mas isso me parece imprudente porque homens falham. Como é que o Senhor pode garantir que isso vai dar certo? A garantia está aqui, ó. Recebam o Espírito Santo, que é a explicação do que Jesus disse também agora há pouquinho aqui em cima, no texto que a gente leu de Mateus 16, quando ele disse assim, ó, cadê, ó? Sobre esta pedra construirei a minha igreja. Construirei, o sujeito oculto ali é eu. Em outras traduções diz edificarei, né? Construir, edificar. Então quem é que está edificando a igreja? Jesus está edificando a igreja pessoalmente. Como? O Espírito Santo é soprado sobre a igreja. A igreja está sendo guiada pelo Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que acreditar nisso é um baita desafio. Sabe do que talvez você, se você é protestante, meu irmão querido, minha irmã querida, sabe do que você não se dá conta, talvez? Que é tão absurdo quanto confiar na igreja, confiar num livro. A fé que você aceitou, simplesmente jogaram no teu colo essa informação de que tem um livro no mundo que você deveria guiar a tua vida a partir daquele livro ali. Ah, mas é porque ele veio de Deus. Como? Como que você sabe disso? Da onde você tirou essa informação de que o Novo Testamento tem exatamente aqueles livros? Da onde você tirou a informação de que Tiago deveria estar lá? Lutero não queria que tivesse. Da onde você tirou a informação de que o pastor de Hermas não devia estar lá? Foi cotado. De que a Didaquê não devia estar lá, foi cotado. Como que você tem certeza de que é aquilo ali que é o cânon do Novo Testamento? Isso foi reconhecido em concílios da igreja, usando esta autoridade a respeito da qual a gente está lendo aqui. Essa é a autoridade que a igreja tem. Olha só que interessante esse texto aqui, gente. Vou ler com vocês aqui Atos 15. Um trechinho só, nem vou ler tudo, tá? Vou ler só um pedaço aqui, ó. Tava rolando uma maior treta lá em Antioquia. Não é isso? Eu acho que era em Antioquia. Tava rolando mó treta, é isso mesmo, para Antioquia. E aí os apóstolos estavam em Jerusalém, eles definem lá o que eles vão fazer, e aí eles enviam Paulo e Barnabé para Antioquia para poder falar com o pessoal lá. Quando eles vão falar com o pessoal, porque tinha gente em Antioquia que tinha se convertido.
E agora estava acontecendo confusões teológicas. Estou resumindo aqui, leu Atos 15 tudo lá. Confusões teológicas, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, de grupos de fora que estavam chegando. Por que que os apóstolos mandaram Paulo e Barnabé lá? Porque, olha aqui, ó, nós, os apóstolos anciãos, saudamos vocês. Saudamos os irmãos que vêm do paganismo e que estão em Antioquia, nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos provocaram perturbações com palavras que transtornaram o espírito de vocês. Eles não foram enviados por nós. Olha aqui qual é a razão pela qual os apóstolos estão enviando Paulo e Barnabé lá. Eles saíram daqui, eles são da mesma cidade, eles inclusive de repente são crentes, mas eles não têm autoridade para poder ensinar para vocês como se portar. O que eles estão dizendo para vocês, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, isso daqui vocês não podem, não sei o quê, não foi ordem nossa. Então não tá certo, não acolham a estas ordens. Aí ele avança aqui, ó. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vocês, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente transmitirão a vocês a mesma mensagem. Porque, verso 28, prepara, rufem os tambores, rufem os tambores, rufem os tambores. Verso 28, porque decidimos, o Espírito Santo é nós, não impor sobre vocês nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis. Ao saber, abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Vocês farão bem se evitarem estas coisas. Saudações. Te pergunto, aonde você encontra nos evangelhos essa lista de coisas que eles decidiram que eles iriam dar como ordem, né? Aquela instrução inicial ali pro pessoal de Antioquia, que tinha acabado de se converter. Aonde que tá na escritura que era isso daqui que Jesus tinha mandado? Quando gentios se converterem e formarem toda uma comunidade de gentios, é isso aqui que vocês têm que falar para eles fazerem aqui, isso aqui antes deles se aprofundarem. Você não vai encontrar. Outra coisa, quem foi que decidiu isso? A gente lendo a escritura, não. A gente consultando as palavras que o Senhor Jesus falou no sermão que ele estava lá na Galileia, não. Decidimos, verso 28, porque decidimos o Espírito Santo em nós. A igreja que recebeu essa autoridade de Jesus, sabe do trabalho que está fazendo, sabe da tarefa que recebeu, sabe do desafio tremendo que recebeu aqui. E está fazendo uso dessa autoridade aqui com temor e tremor, como sempre fez e como faz até hoje. Com temor e tremor. Bugados. Os homens que estão lá naquelas posições até hoje lá, o Papa, os bispos, quando eles precisam fazer uso da sua autoridade em situações extremas para poder orientar... Não é toda vez que um Papa fala alguma coisa numa entrevista, não é toda vez que um bispo fala alguma coisa na internet, quando ele fala alguma coisa até na diocese dele. Não é disso que se trata, a autoridade sobre... Não é aí que você vai encontrar este carisma da infalibilidade, de você ter confiança. Olha, é o Espírito Santo que está nos conduzindo através daqueles pastores legítimos que ele estabeleceu lá e que ele mandou que estabelecessem outros, e é isso que vem acontecendo. A gente vai ver, inclusive, isso acontecendo, essa transmissão apostólica acontecendo aqui agora em textos da Bíblia. Mas só para poder te dizer... Não é nesses momentos em que você está vendo isso, mas todas as vezes que o Papa, junto com os bispos do mundo inteiro, precisam se reunir para poder orientar o povo de Deus de maneira certa, se o Espírito Santo não está conduzindo o povo de Deus naquele momento ali, então, meu amigo, tá todo mundo no planeta brincando de ser cristão, tá? É simples assim. Porque nós não temos como sustentar com a Bíblia que a Bíblia seja a única forma como a gente vai acessar as verdades de Deus. Mas eu estou mostrando para você na Bíblia que Jesus estabeleceu uma outra estratégia, o método de Cristo, para que o povo de Deus seja orientado, guiado, pastoreado, geração após geração, pelos séculos vindouros. É a igreja, são os apóstolos que são ordenados a, inclusive, enviarem outros também. Não é isso que Jesus chamou os 12 e fez deles seus discípulos. Aí, lá em Marcos, capítulo 16, Jesus fala, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura fazendo discípulos. Então Jesus ele mandou os discípulos fazerem discípulos. É como dizer, isso que eu fiz com vocês, vocês vão fazer com outros. Eu enviei vocês, vocês vão enviar outros. É isso que está determinado como a estratégia e o método de Cristo. Quando a gente vai lendo o conteúdo do Novo Testamento, a gente vai encontrando todas essas marcas que eu vou mostrando aqui para você, dessa noção e dessa consciência de que Cristo estabeleceu a igreja. De que Cristo... Por isso, vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Por que eu falei sobre, desde o início, né? O homem caiu,
Deus quer resgatar o homem, ele fez todo aquele trajeto na antiga aliança, quando chega na plenitude dos tempos ele envia Cristo, nascido de mulher. Eu nem li com vocês esse texto aqui, né? Tá mais pra cima aqui, ó. Acho que eu acabei pulando. Tá lá em Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 4. Olha aqui, ó. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Ele nasceu de uma mulher, submetido à lei, para resgatar aqueles que estavam submetidos à lei, a fim de que fôssemos adotados como filhos. Segura até aqui, já é o suficiente, porque eu estava fazendo aquele comentário. Então a gente viu aqui que, ó, Deus lá na antiga aliança, no começo de tudo, Deus criou o homem se rebelou contra Deus, Deus continuou escrevendo, né, toda uma trajetória de abordagem do homem, amadurecendo a sua consciência para que quando chegasse a plenitude dos tempos, Deus enviasse então a seu filho Jesus. Ele nasceu de uma mulher para resgatar, né? E aí tem aqueles textos que a gente leu lá de de Mateus capítulo 20, né, falando sobre o fato de que Jesus veio para ser o resgate o resgate das nossas almas, para ser o nosso Salvador. Então é Jesus o nosso Salvador. É óbvio que é Jesus o nosso Salvador. É óbvio que ninguém mais é o nosso Salvador. É óbvio que ninguém mais media a salvação a não ser o próprio Cristo. Que toda contribuição, que você pode usar o termo que você quiser, mas toda e qualquer outra contribuição que alguém faz, que inclusive você faz, que eu também faço, que você também faz, que o seu padre faz, que o seu pastor faz, que alguém pregando o evangelho faz, são contribuições que estão conectadas, que emanam da mediação de Cristo, entende? Então, essa coisa, né, para poder não deixar de fazer esse comentário, essa coisa de dizer que, vocês acreditam na intercessão dos santos, vocês acreditam, né, na intercessão da Virgem Maria e tudo mais. Na mesma medida que você prega o evangelho para alguém, você está contribuindo para a salvação de alguém, você está participando da mediação de Cristo. É só Cristo que salva as pessoas, mas ele não aparece pro Zeca e prega o evangelho pro Zeca. Você que tem que ir lá. Então você aparece lá como o Cristo pregando o evangelho pro Zeca. E aí quando ele converte, o que está acontecendo ali é algo sobrenatural, porque só Deus pode convencer o homem do pecado, do juízo e da morte. Então quando o Zeca converteu, quem foi que fez essa obra? Foi o Espírito de Deus que fez essa obra no coração do Zeca, não é isso? Que fez ele mudar de vida. Mas como foi na história humana, se alguém narra ou filma, como que isso aconteceu? Com você, o Joca, pregando. Poxa, então agora você entrou no lugar de Jesus? Não, cara, você entrou na brecha da mediação de Cristo, você participou da mediação do próprio Cristo. Então, só para poder tirar aqui essa hipersensibilidade pelas palavras que às vezes as pessoas usam, intercessão dos santos, mediar, não sei o quê. É assim, tá? Ninguém é tonto o suficiente para poder dizer acreditar que é tipo assim, em vez de Cristo ter salvado essa pessoa, agora foi São Paulo que salvou, porque ele foi lá e pregou o evangelho para as pessoas. Eu vi lá na Bíblia. Jesus salvou um montão de gente lá em Mateus, Marcos, Lucas e João nos evangelhos. Mas lá em Atos dos Apóstolos, Paulo salvou alguns também. Não foi Jesus, não. Pelo amor de Deus, né? É óbvio que foi Jesus que salvou por meio de Paulo, tá? Então, o homem caiu. Deus continua fazendo essa trajetória, preparando a consciência humana. Quando chega na plenitude dos tempos, ele envia Jesus. Jesus vem para nos salvar. Ele é o nosso único salvador. Mas ele nos diz que para nós sermos salvos não é só tipo assim, eu vou fazer um negócio aqui, gente, vou apertar um botão aqui, aí no automático tá tudo resolvido o problema de vocês. Não, vocês têm que aderir livremente. Vocês têm que desejar, vocês têm que entrar no barco. Vocês têm que entrar no jogo. Vocês têm que crer, vocês têm que depositar fé. Só que esse depositar fé, já nos disse aqui São Tiago, eu li com vocês aqui, eu acho que eu nem li até o final, tá? Esse texto aqui que a gente leu de Tiago. Deixa eu ver aqui se foi até o final. A gente leu Tiago capítulo 2, não foi? Que fala lá que a fé sem obras é morta. Olha aqui ele aqui de novo, ó. Tiago 2, do verso 14 até o 17. Olha o que ele diz lá. Eu não li até o final, não. Não, eu li até o final, sim. Até o final desse texto aqui, né? Mas é porque eu queria ler depois aqui. Poxa, cara, não vai dar pra poder fazer isso daqui agora. Vai ficar ruimzão. Mas será que eu consigo fazer assim, ó? Vamos ver se eu consigo fazer assim, ó. Tiago 2. Tiago capítulo 2. Aí vamos lá. Deixa eu ver aqui se dá certo aqui, ó. Ficou feinho pra caramba, mas, né? Tomei o maior cuidado de fazer um negócio bonitinho ali, copiei o texto pra poder vocês verem aqui de maneira e tal. Aí agora eu tô mostrando o texto todo feioso aqui desse jeito. Mas vocês estão lendo, então olha só. A gente leu até o verso 17, né? Aí no verso 18 ele, alguém poderia dizer, você tem fé e eu tenho obras. Pois bem, mostre-me a sua fé sem obras. Jesus levantou aqui, ó, mostre-me a sua fé sem obras.
E eu, com as minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você acredita que existe um só Deus? Muito bem. Só que os demônios também acreditam em treme. Então você está vendo aqui, ó, que não adianta só dizer assim, eu acredito, existe Deus sim. Eu acredito, Jesus foi enviado sim. Eu acredito. Não adianta. A fé não é essa adesão do intelecto, você está entendendo o que eu estou falando? Não é só tipo assim, não, fez sentido para mim. Eu acreditei sim que Jesus veio ao mundo, que ele era o Filho de Deus e que ele morreu pelos pecados da humanidade. Ah, então você está salvo. Não, isso aí até o diabo faz, pô. E treme. E a gente nem tremer treme. Nem esquenta a cara, né? Aí no verso 20, insensato, quer ver como a fé sem as obras não tem valor? Aí olha só o relato que ele vai trazer aqui de Abraão. Quando o nosso pai Abraão, quando o nosso pai Abraão ofereceu o filho Isaque sobre o altar, não foi pelas obras que ele se tornou justo? Eita caraca, Tiago, o que é isso, varão? O que você está fazendo aqui? 22. Vocês podem perceber que a fé cooperou com as obras dele e que pelas obras essa fé se tornou perfeita. E assim se cumpriu a escritura, diz Abraão. A escritura que diz, Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Verso 24, a pá de cal. Como vocês estão vendo, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tá aqui, ó. Tá aqui a tua escritura, meu irmão querido e amado. Como vocês estão vendo, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tá bom? Então, é por isso que nós precisamos saber como crer, pô. Não adianta simplesmente dizer assim, tem que crer em Jesus. E isso não tem nenhuma implicação concreta. Entende? Mas como que eu faço então para poder resolver essa lacuna, esse problema? Bom, tá aqui, ó. Novo Testamento, recheado de exemplos pra gente de como que a gente tem que acessar então essas verdades de fé. Hebreus 13:17 é o verso que tá mais pra cima ali, ó. Respeitem os dirigentes, sejam dóceis a eles, pois eles se dedicam pelo bem de vocês e terão que prestar contas disso. Assim eles poderão fazê-lo com alegria e não gemendo, que não seria vantajoso para vocês. Mandando respeitar as autoridades, né? Respeitar aqueles que Deus estabeleceu. Atos 14, verso 21 a 23, ó. Depois de anunciar o evangelho nessa cidade e ganhar aí numerosos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, que são palavrinhas que estão sublinhadas aqui. Mas, pô, vamos adicionar o dicionário aqui, né? Como é que você não conhece Icônio e Antioquia, hein, Microsoft? Vamos lá. Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Verso 22. Eles fortaleciam o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé e dizendo-lhes que é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Mas eu pensava que era só preciso só levantar a mão e acreditar. Se você acreditar do jeito que a Escritura diz, você vai passar por muitas tribulações. Não, mas tá na Bíblia. Entende? Não muda de critério, né? No meio do caminho. Não tem que estar na Bíblia? Está na Bíblia. É necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. E o verso 23. Os apóstolos designaram, aí ele poderia, os apóstolos distribuíram Bíblias, os apóstolos fizeram uma anotação na praça central e o pessoal ia lá para ler e meditar. Mas não. Verso 23. Os apóstolos designaram anciãos, outras traduções, presbíteros, que é como a gente, né, outro jeito da gente falar dos anciãos. Para cada comunidade rezavam, jejuavam e os confiavam ao Senhor no qual haviam acreditado. Então você percebe? Qual foi a estratégia de Cristo? Enviou os apóstolos. Qual foi a estratégia dos apóstolos? Designavam anciãos. Quem são esses anciãos, Alain? Certamente esses anciãos eram velhos. É disso que se tratava. Ancião, a palavra significa velho. No contexto da igreja, não era isso necessariamente, não. Vamos ver isso aqui já já. Ó. Eu vou ler primeiro o texto de baixo, depois o de cima, para poder já responder essa questão de ser. Porque é velho. Timóteo aqui, ó. 1 Timóteo 4, do 12 ao 14. São Paulo escrevendo para o Timóteo, que era responsável pela igreja na sua cidade, mas não era velho. E aí o que o apóstolo Paulo diz aqui? Ó? Que ninguém o despreze por ser jovem. Então essa confusão de, mas o que o termo significa? Essa confusão ela já podia aparecer ali na igreja desde o início, desde a igreja primitiva. Então, talvez havia, né? Paulo não estava escrevendo isso daqui de agarra, ele estava falando isso daqui porque tinha alguém que provavelmente estava desprezando, talvez até grupos inteiros. Mas aí, São Paulo, ninguém o despreze por ser jovem. Quanto a você mesmo, seja para os fiéis um modelo, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Esperando pela minha chegada, dedique-se à leitura, animação e ensinamento. Não descuide o dom da graça que há em você e que lhe foi dado através de profecia juntamente com a imposição das mãos do grupo de presbíteros. Então, como é que São Timóteo foi ordenado presbítero? Com a imposição de mãos, já não diretamente do apóstolo Paulo, do grupo de presbíteros. Então você está vendo aqui, está desenhado aqui diante de nós qual foi a estratégia de Cristo. Ele enviou os apóstolos estabeleceram, os apóstolos estabeleceram presbíteros, os presbíteros foram estabelecendo presbíteros e assim foi.
Entende? Versículo 12 de 1 aos Tessalonicenses 5, é o texto aqui de cima. Ó. Irmãos, pedimos que tenham consideração para com aqueles que se afadigam em dirigi-los no Senhor, liderá-los, governá-los no Senhor e admoestá-los. Vocês devem tratá-los com muito respeito e amor por causa do trabalho que eles realizam. Vivam em paz entre vocês. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Aqui já entra pra gente, eu acho que talvez as questões finais, né? Estamos caminhando aqui pro final aqui, tá bom? Não estamos caminhando pro final? Estamos sim. É a última porção de texto que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. É o último slide que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, que é para poder responder a seguinte questão. Tudo bem, Alan. Então Jesus estabeleceu os apóstolos, mandou os apóstolos, ele os chamou de discípulos e mandou eles fazerem discípulos. Eles cumpriram essa ordem. Eles apóstolos, líderes, governando a igreja, também estabeleceram outros homens, chamaram de presbíteros, anciãos, no sentido de homens experimentados na fé. Então, era isso, por isso que a palavra ancião era utilizada, né? Porque não necessariamente era com relação à idade. Timóteo ali está para ilustrar que não era necessariamente relacionado à idade. E aí, então é assim que a igreja se estabelece. Qual a importância que isso tem para que eu possa dizer, então, finalmente, que eu amo Jesus, que eu creio em Jesus? Porque se você não puder ter certeza de como entender as verdades de Deus, inclusive aquelas que você lê na sua Bíblia, nas suas escrituras, você pode fazer qualquer coisa e dizer que você está fazendo isso seguindo a Bíblia, amando a Cristo, por amor a Deus, em nome do Senhor. Será que você não enxerga que é isto que já está acontecendo ao seu redor? Será que você não enxerga que o mundo está perdendo a referência do que é verdadeiro e do que não é verdadeiro por causa deste carnaval? Que por causa deste carnaval protestante, o mundo vem se tornando nos últimos séculos cínico, incrédulo, debochado, porque os caras olham ao redor, cara, e a realidade é a seguinte, ó. Tá lá o cara em crise de consciência, ele quer saber o que Deus espera dele. Aí, ele não sabendo o que Deus espera dele, ele fala tipo assim, eu vou procurar ouvir algum homem de Deus. Aí ele liga a televisão dele, bota lá na internet pra poder ele assistir alguém pra poder falando, aí o Malafaia fala uma coisa, o Valdomiro fala outra, o Edir Macedo fala outra, o apóstolo Estevão Hernandes fala outra. Entende? Existe um apóstolo, entendeu? Aí o cara fica tipo assim, pô, mano, a realidade é a seguinte, ó. Esses caras todos, eles não chegam a um acordo entre si sobre quem tá certo e quem tá errado. Um ataca o outro. Todos apresentam argumentos escriturísticos pra poder atacar um outro e dizer que o outro é um canalha, um safado e essa coisa toda. Cara, como que eu vou fazer pra poder escolher quem é o cara a quem eu tenho que me submeter? Qual é a interpretação a qual eu tenho que me submeter? Aí vem a frase clichê. Você não tem que se submeter a nenhum deles, você tem que se submeter à Bíblia. Pô, todos eles estão pregando a Bíblia, cara. Qual leitura da Bíblia eu devo fazer? Que conclusão a respeito da leitura que eu fiz da Bíblia eu tenho que chegar? Como que eu interpreto? Como que eu entendo? Como é que eu cumpro? Eu não quero só dizer que eu li a Bíblia, dizer que eu amo Jesus. Eu quero encarnar isso na minha vida. Eu preciso ser o evangelho encarnado. Como que eu faço isso? Como que eu faço para poder decidir se eu devo me posicionar a favor ou contra o aborto? Como que eu faço para poder decidir se eu devo beber ou não beber álcool? Se beber, em que medida? Como que eu faço para decidir se eu devo ou não batizar o meu filho? Se devo batizá-lo, por quê? Se não devo batizá-lo, então quando ele tiver que idade? Onde está na Bíblia a idade para poder batizar o meu filho? Entende? Então, o mundo, a vida concreta, a vida real, ela se impõe. E aí cada comunidade separada vive dentro da sua bolha a resposta que se elabora para essas questões concretas. Ninguém deixa de elaborar essas respostas concretas, mas só que a frase nós estamos seguindo apenas a Bíblia é mentira, ela não é verdade. Ela pode não ser uma mentira proposital, ela pode ser uma mentira que as pessoas proclamam porque acreditam naquela mentira, mas a coisa em si, a informação em si é mentira, não é verdade, pô. Porque 500 metros da tua igreja tem uma outra igreja que faz 78% das coisas diferentes da tua igreja, todas as duas estão falando, nós estamos seguindo a Bíblia. Então ninguém não tá seguindo a Bíblia, você tá criando uma interpretação, porque não tem como não criar. Você lê as escrituras e você é obrigado a interpretar, você não tem a opção de não interpretar. Não é uma coisa que, tipo assim, eu não tô te acusando de interpretar. Eu tô constatando com você que é impossível não interpretar o que você lê das escrituras. É por isso que tem que haver um magistério. Se Cristo tivesse deixado para nós uma Bíblia prontinha, mesmo que Jesus tivesse dado a Bíblia do jeitinho que ela tá aí na tua mão, agora, ela tivesse dado pros apóstolos, ele tivesse dado pros apóstolos e falado pros apóstolos, distribui, copia, roda aí, vai haver um tempo que vai ver que vai ter editoras. O que é isso, Jesus, editoras? No futuro o pessoal vai saber. Mesmo que Jesus tivesse falado uma parada como essa, isso ainda seria absolutamente inútil para nós. A Bíblia não é inútil, a Bíblia é suficiente para nos salvar, mas nós não somos suficientes para compreendê-la.
a mensagem, aquilo que tá na Bíblia é o suficiente para a salvação do homem, mas nós não somos capazes de compreender o que é que Jesus quer de nós apenas lendo a Bíblia, porque surgem perguntas mais do que respostas. Você lê a Bíblia para poder encontrar uma resposta, você é obrigado a formular uma resposta usando a tua consciência, as tuas referências, os teus óculos culturais, a tua referência, os teus pressupostos teológicos, e aí você formula uma resposta na sua mente a partir daquilo que você encontrou na Bíblia. E além disso, na leitura que você faz, a própria leitura já insere na tua cabeça mais 2 ou 3 perguntas que você não tinha antes de ter lido aquele texto. Cara, ou você olha para o que a Escritura está dizendo para a gente. Jesus estabeleceu um magistério. Ele ordenou que esse magistério governasse a igreja. O magistério governou a igreja sem pudor, sem ter medo de fazer o que Jesus mandou fazer, mas com reverência. Ou então, cara, não tem o que se fazer, mano. A não ser que seja tipo assim, ó, pra você ser cristão é só um esporte. Tipo assim, eu torço pro Flamengo e sou congregacional. Entendeu? Eu sou botafoguense e metodista ou batista. E beleza, é só time. É só diversão. Mas se você tá em busca da verdade, se você quer saber o que você vai fazer na tua alma, essa tua alma eterna que vai aparecer diante do teu Criador no dia que você fechar os olhos aqui, se você quer a resposta real, concreta, para como você deve tocar a tua vida, como você não deve tocar a tua vida, tem que calçar as sandálias da humildade. É desconfortável pra caramba. Diga-me, não me diga. Eu sei como é muito ruim, muito difícil. Minha experiência de conversão foi ruim, não foi boa. Foi desconfortável, foi desprazerosa, não foi conveniente. Eu não tinha interesse algum. Eu conto isso toda vez que eu falo, faço questão de dizer isso. Eu não fui atraído pela beleza da liturgia, pela beleza. Nada disso me atraiu. Eu retornei para a comunhão plena com a Igreja Católica porque eu sabia de maneira inquestionável que eu estava diante da verdade. Pura e simplesmente por causa disso. Eu aprendi a amar todas as realidades que me faltavam como cristão protestante, que estavam distorcidas na minha mente como cristão protestante, no tempo. Estou aprendendo, estou amando. Estou aprendendo. Tenho a vida inteira para poder me readequar. Eu sempre falo com Jesus, me deixa viver pelo menos mais 25 anos como católico, Senhor. Para poder pelo menos bater os 25 anos que eu vivi como protestante. Mas eu não sei, cara, entendeu? Como é que vai ser isso, né? Eu não sei, a gente não sabe, né? Então eu quero ler com você aqui esse último bolinho. É um bloquinho com 2 textos aqui, ó. Mas tudo curtinho. É um. Peraí. Tá lá. 2 Timóteo 2,2. Isso aqui é São Paulo escrevendo para Timóteo. O mesmo Timóteo, que ele escreveu agora há pouco, falando: ninguém te despreze por você ser muito jovem. Você recebeu um dom de Deus. Os presbíteros botaram a mão na tua cabeça, te fizeram líder aí da igreja. Aí ele fala assim, ó. Olha a ordem que o apóstolo Paulo está dando para ele, como ele deve tocar o ministério dele. Ministério de pregar, de ensinar, de governar a igreja ali na cidade dele, né? O que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, transmita-o a homens de confiança, que por sua vez estejam em grau de ensiná-lo a outros. Então aqui a gente tem alguns pontos, ó. Primeiro, o que é que Timóteo ensinava na igreja? O que ele ouviu de Paulo. Ouviu de Paulo na presença de muitas testemunhas. E aí ele tá falando, isso que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, Paulo poderia estar só dizendo assim, prega, é isso que você vai pregar. É o evangelho. Mas ele não diz só para poder pregar. Claro que Timóteo pregava, mas além disso ele fala, transmita-o a homens de confiança. Então não é só, Paulo não tá falando aqui sobre transmitir para a igreja toda pregando, mas tá falando sobre transmitir para homens de confiança que por sua vez esteja em grau de ensiná-lo. Então olha aqui o que o pastor Paulo tá falando assim, ó. Eu fui chamado, eu fui estabelecido líder nessa igreja, você foi estabelecido líder nessa igreja, e agora você tem que estabelecer líderes nessa igreja. Essa igreja aqui, a igreja de Cristo. Então esse é o método de Jesus. Esse é o método que Jesus estabeleceu. Ele enviou homens e deu a esses homens a ordem de enviar homens. E veja que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que o que deve ser transmitido é o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. Não é o que você leu lá em Colossenses 3. Então, o último texto aqui, pessoal. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. Paulo escrevendo para os Tessalonicenses novamente, ele diz, por isso, irmãos, agora você está falando com a igreja, não com o líder da igreja. Por isso, irmãos, toda a igreja, fiquem firmes e mantenham as tradições que lhes ensinamos de viva voz ou por meio de carta nossa, da nossa carta. Qual é a ordem que a Bíblia, que Paulo está dando, Paulo, o apóstolo, com autoridade conferida por Cristo, está dando uma ordem que não é apenas uma ordem que funciona para a igreja que está em Tessalônica. Tudo que você lê
que Paulo escreveu para a igreja em Tessalônica, você considera como sendo ordens que Paulo está dando universalmente para a igreja, sim ou não? Pois bem, aqui está uma ordem que está aí escrita na sua Bíblia, que Paulo, o apóstolo, está dando para mim e para você. Deu originalmente para Tessalônica e está dando por extensão também para nós. Qual é a ordem? Que a gente fique firme, igual o pessoal de Tessalônica, e que a gente mantenha as tradições até aqui. Ah, não, as tradições que ele está falando é os ensinos, tal, tudo bem. Mas da onde vêm essas tradições? Que eles foram ensinadas. Tá vendo, Alan? São as tradições que são ensinadas pelos apóstolos. Como? De viva voz ou por meio da nossa carta. Se você vai jogar o jogo de ser cristão num mundo onde não existe um magistério ordenado por Cristo, estabelecido por Cristo, no qual você pode confiar com a mesma fé simples que é exigida de você para você acreditar num livro, veja bem, você está exercitando o seu mundo interior, as suas capacidades espirituais dadas pela graça de Deus, para poder confiar num livro que é mesmo a palavra de Deus, estamos juntos nisso aqui, mas você não encontra no Novo Testamento, você não encontra nas páginas da sua Bíblia uma ordem para você confiar na Bíblia. Não encontra uma ordem dizendo quais são os livros que devem compor a Bíblia. E mesmo assim, você dá a este livro fé. Você diz que ele é palavra de Deus, você confia nisso, você muda coisas na sua vida, você muda toma decisões, você muda de posturas, você modula a maneira como você vai falar, como você vai pensar, como você vai se comportar por causa do que está escrito num livro. Nem foi o que Cristo mandou. É um desdobramento. Veja, crer nas escrituras, crer na Bíblia, fazer conforme a Bíblia diz, é o que um cristão deve fazer. Não distorcer aqui minhas palavras, né? Não vai me distorcer. Eu tô falando que isto que nem é a ordem direta que Jesus deu, você faz interiormente. Você acredita. Não, eu creio. Aí o mundo ao seu redor te ataca dizendo assim pra você, mas isso é retrógrado. Aí você fala, mas a palavra de Deus é eterna. Aí você fala assim, mas isso é muito inconveniente. Você fala, mas a palavra de Deus é maior do que qualquer cultura. Entendeu? E você acredita nisso e é verdade. Eu também acredito. Mas você veja que eu acredito nisso como um desdobramento do fato de que eu confio no que Cristo fez. Cristo estabeleceu a igreja, e é de dentro desta igreja que a Bíblia emergiu, pô. É por isso que eu creio na Bíblia. Eu te pergunto, qual é a sua razão? Uma razão concreta, não vem com clichê, sabe? E eu não tô falando isso daqui como quem tá desafiando. Eu já deixei bem claro isso daqui em vários de vídeos anteriores, que eu não tenho interesse na típica atividade apologética, como as pessoas costumam chamar hoje. Fica, tipo, batendo boca com um protestante que não tem interesse na fé católica. Passa batido, vou te ignorar, entendeu? E se eu puder te responder, eu vou te responder, mas eu percebi que você tá afim não de conversar, de se orientar, de entender o que a fé católica tem para poder dizer, mas sim de bater de frente, vou te ignorar. Não tem problema com relação a isso, não. Porque eu não tenho mesmo estrutura, não tenho paciência, não tenho habilidade, não tenho vocação para isso, não tenho o dom necessário. Você chama do jeito que você quiser. Não consigo fazer isso. Não tenho o tempo necessário para isso. Como eu tenho tempo limitado, muito restrito, essa é a razão pela qual eu consigo hoje ainda muito mal aqui fazer um vídeo por semana aqui nesse canal, eu não tenho como evitar de fazer uma escolha, né? Eu tenho que. Mas se você está ouvindo tudo isso que eu estou falando aqui, e você é católico, que frequentemente é questionado a respeito dessas coisas, eu espero que isso daqui tenha feito diferença e ajudado você. Não que isso tenha resolvido as questões, mas tenha te ajudado. Dado pontapés iniciais. É sempre aqui, na intenção de, tipo, abrir sabe, os horizontes pra, tipo assim, ó, existe mais, cara. Entendeu? Tem mais coisa pra poder você mergulhar e vai aí, entendeu? Estuda, lê, mete a cara, entendeu? Fuça outros canais aqui no YouTube, entendeu? Não sei qual é o teu estilo, né, de aprendizado e tudo mais. E você que é protestante, meu irmão, querido, não tô falando isso de agarra, quem me conhece sabe, né? Não tenho problema nenhum com isso, né? Não tenho nenhuma afetação com isso. Não acho que... Inclusive, tô prestes a fazer um vídeo aqui, onde eu vou falar a respeito de todas as coisas a respeito das quais eu parabenizo as comunidades protestantes. Né? Então, me ajudem até a lembrar disso aqui nos comentários aqui, se alguém puder me ajudar a lembrar disso, tá bom? Porque não tá anotado aqui. Isso é uma coisa que eu andei pensando nessa semana, mas não é uma das coisas que tá anotada aqui nessa minha planejamento aqui pro ano. Então, mas só pra poder dizer, se você é protestante, tá aqui, tá me ouvindo a respeito dessas coisas aqui, cara, não tem, entendeu? Não tem motivo, cara. Você não tem como justificar por que é que você crê na Bíblia. Por que é que você confia a tua vida a esse livro, a essas escrituras que estão aí. Entendeu? Não tem motivo concreto. O que eu sei que, se você for parecido minimamente com como a minha experiência protestante de algumas décadas foi, tu não pensa muito a respeito disso, não, entendeu? Não é que a gente nunca pensou, não é que a gente nunca foi questionado, é que tu não pensa fundo a respeito disso. Tu pensar fundo a respeito disso, tu vai perceber que, tipo assim, cara,
Entendeu? Tipo, historicamente, a realidade é que, tipo, eu não tenho uma razão para poder acreditar que estes eram os livros que deveriam estar e não outros. Que outros não deveriam estar e sim só esses. Entende? Então é tipo assim, é porque escritos apostólicos. Então, cara, tem evangelhos que não foram escritos pelos apóstolos. Ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Tem um monte de coisa, cara. Entende? Então, assim, complexo, cara. Atos foi escrito por Lucas, pô. Entendeu? Então, cara, é desconfortável, eu reconheço. Eu sei mesmo que é desconfortável. Não falo isso é, sem que haja sensibilidade da minha parte. Eu sei que é desconfortável demais essas coisas. Mas é um caminho, entende? Isso é importante. É necessário que a gente dê resposta a isso, porque em João 17 Jesus orou para que a igreja seja uma só, para que nós sejamos um só povo de Deus, né? Então, a gente precisa ter isso aqui, ó, em mente. Eu vou fechar lendo com vocês esse último trechinho aqui, ó, João 17. Jesus está orando lá no final, né, e tal. Lá no verso, todo o contexto é esse, né? Jesus está orando pela igreja, tal, várias coisas. Quando chega no verso 20 em diante, ele começa a falar. Jesus falando com o Pai, né? Eu não te peço só por esses, mas também por aqueles que vão acreditar em mim. Ele tá falando de mim e de você, meu irmão. Tá aqui, ó, onde a Bíblia cita você e eu. Aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles. Cara, olha isso aqui. Jesus está dizendo, Pai, eu não te peço só por esses 12 aqui, que ali já não estava o Judas, né? São 11. Mas também por aqueles outros que vão acreditar em mim por causa da palavra deles, da palavra dos apóstolos, porque eles vão pregar. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Irmão, nós não podemos brincar com esse negócio de unidade, cara. Isso não é uma opção pra gente. Tem que funcionar. Isso é mais ou menos como se fosse assim, ó. Tu chega numa padaria e aí tu pergunta assim: tem pão? Não. Tem bolo? Não. Tem rosca? Não. Tem torrada? Não. Pô, fecha, irmão. Fecha e faz um balanço do negócio, tá entendendo? Depois reabre, cara. Porque não faz sentido tu ser uma padaria e tu não ter nenhum desses produtos de panificação aí. Tem torta, não tem nada. Entende? Tem sonho? Não tem nada, cara. Mas tem café ali. Pô, então não é padaria, cara. Pelo amor de Deus, entende? Então, assim, não faz sentido a gente, entre aspas, tá? Quem não tá vendo, só tá ouvindo, tô fazendo aspas aéreas aqui. Fazer igreja, entendeu? Sem levar em consideração o que Jesus está orando ao Pai que a igreja seja um. E ele fala aqui qual é o motivo, para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Então repara aqui comigo, meu querido. A razão pela qual Jesus ora para que a igreja seja una, para que a igreja tenha unidade, não é simplesmente porque isso é legal, fofo e Jesus acha maneiro e dele prefere assim. Já deveria nos bastar. Mas além disso aqui, que já deveria nos bastar, que é porque Jesus quer por um motivo. E ele expressa de maneira concreta aqui qual é esse motivo. O motivo é para que o mundo acredite, pô. Lembra do que eu falei aqui alguns minutos atrás? O mundo vai ficando cada vez mais cínico por causa do fato de que ele olha para a cristandade e ele vê um carnaval, pô. Então o cara pensa assim, aquele camarada ali, comedor de feijão e fazedor de cocô, aquele outro. Cada um deles acha uma coisa a respeito de Deus. Lendo a minha Bíblia, não vou me submeter a nada não, vou cismar o que eu acho a respeito de Deus e vou criar meu próprio caminho. Porque por que é que eu deveria selecionar entendeu? Bispo Macedo para poder ser o cara que vai me dar a direção? Em contraproposta, em contrapartida de todos os outros que dizem coisas diferentes e que escracham com ele e que ele escracha os caras. Então o mundo vai ficando cínico, cara, porque a gente matou a gente, tô falando a gente, o cidadão histórico, o Lutero histórico, o Lutero que há em nós, os protestantes que, né, se tornaram protestantes e que aderiram à fé protestante aí no século 20, 21. Entendeu? A gente matou, a gente não matou, mas a gente colocou em xeque, diante do mundo, o centro de verdade, que proclama as verdades de Deus pro mundo. E aí agora o mundo vai ficando cada vez mais cínico, pô. Verso 22, eu mesmo dei a eles a glória que tu me deste. Olha aí, ó, olha que falta de pudor de Jesus falar que ele deu para os apóstolos a glória que o Pai deu para ele. Pô, cara, eu mesmo dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Qual foi a razão, qual foi o objetivo de Deus dar, qual o poder que Deus deu para a igreja, qual é a glória que ele compartilha com os apóstolos, de continuar só um. Alguém vai dizer, tipo assim, Alan, na igreja católica, tem treta, cara. Teve treta desde o início, pô. Judas traiu, Tomé duvidou, Pedro negou. Teve treta desde a formação original da banda, nunca vai deixar de ter treta. Tem treta até hoje, vai continuar tendo. Só que a gente resolve as nossas tretas. A gente não vai morar em outra casa, pô. Isso não é reforma, coisa nenhuma, cara. Que doideira é essa que eu vejo uma casa toda cheia de mofo precisando de reforma? Aí eu falo assim, essa casa tá precisando de uma reforma. Eu levanto, saio, começo a capinar o terreno da frente, levanto, faço um alicerce e construo outra casa. Que maluquice, cara. Isso não é assim que se resolve as coisas no reino de Deus, entende?
Aí, ó, verso 23. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste como amaste a mim. Quer dizer, olha aqui, ó, de acordo com as palavras de Jesus, se a gente vai levar a sério o que Jesus está dizendo, ele está dizendo que se nós não formos perfeitos na unidade, perfeito na unidade não significa que não haja treta. Ser perfeitos na unidade significa que nem a treta é capaz de nos desunir. Nós não somos perfeitos. A unidade que é perfeita, somos perfeitos em unidade. Ou seja, tem treta, tem desentendimentos, tem questões, tem problemas, tem imperfeições, tem um monte de coisa para ser corrigida. Nem essa cambada de coisa nos desune, nos torna dois, quanto menos dezenas de milhares. Não pode, pô. Jesus está falando que não pode. E qual é o efeito disso? Se a gente for levar a sério, Jesus está dizendo que disto depende que o mundo reconheça que Jesus foi enviado e que eles foram amados, como o Pai amou Jesus. Então, se a gente vai levar a sério o que Jesus está dizendo, para o mundo reconhecer que o Pai enviou Jesus, que o Pai ama Jesus, que Jesus e o Pai amam a igreja, que a igreja realmente. Cara, depende da gente ser um. Senão, o mundo não tem razão para poder olhar e dar sequer ouvidos para o que a igreja tem para dizer. É uma questão de tempo até que esse modelo denominacional das coisas venha a ruir. Mas eu oro mesmo para que, em sintonia com a oração de Jesus em João 17, para que isso venha a ruir da melhor forma. Não da maneira como a coisa está ruindo dentro de si mesma. Como sendo um modelo que fracassa porque começa a comunicar um nada para o mundo. Mas que esse modelo denominacional que existe no mundo protestante venha a ruir pelo motivo justo, pelo motivo correto, pelo motivo nobre, pelo motivo alto, que é que o rebanho de Cristo se congregue debaixo do único pastor, do bom pastor, para que nós possamos estar realmente sermos realmente um, como Jesus e o Pai são um. Vamos continuar tendo as nossas tretas. Você vai continuar achando que não é legal eu ser careca ou o meu herói preferido ser o Homem-Aranha. Eu vou continuar desentendido a respeito de um monte de coisas e tal, mas não vamos nós nunca pode haver dúvida a respeito do que é a verdade e do que crer, do que proclamar e de como viver. Pode haver dúvidas entre a gente, pode haver fracassos entre nós, pode haver dúvidas, a gente vai trabalhar essas dúvidas, a gente vai levantar uns aos outros nos nossos fracassos, a gente vai se arrepender quando a gente for o ataque uns contra os outros, a gente vai pregar uns para os outros para a gente poder se corrigir, se ajustar, a gente vai se resolvendo, mas, cara, debaixo do mesmo teto, sendo uma igreja que proclama para o mundo uma só verdade, para que possa ser verdadeiro aquilo que Fulton Sheen disse, né? Que às vezes as pessoas dizem: eu não quero ir para a igreja porque é um lugar que tem um monte de hipócritas. E aí o Fulton Sheen popularizou, né, essa frase onde ele diz tipo assim: é verdade, você tem razão, mas não se preocupe, tem lugar para mais um, venha para cá. Mas nós precisamos que tenha um K só. Vem para cá, vem para cá, vem para a igreja que Jesus estabeleceu. É por isso que importa falar a respeito da igreja. Não importa falar a respeito da igreja pelo mesmo motivo pelo qual importa para um cristão protestante denominacional. Eu entendo porque que um cristão protestante denominacional pensa assim: eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou assembleano, para mim não importa isso. Eu entendo por que para você não importa isso. Porque talvez você tenha até aqui, se você está me ouvindo até aqui você relativizou isso. Pareceu para você que não tinha importância. Mas eu tenho a esperança de que com essa nossa conversa aqui hoje tenha ficado claro quais são as implicações concretas. O que está acontecendo com o mundo ao seu redor. Não fica fechado só na sua bolha, onde você vê a sua igreja dando certo, os irmãos se. Olha para o mundo ao seu redor, cara. Olha o que nós estamos, estou falando, estou me colocando no bolo. Olha o que a gente está produzindo no mundo ao nosso redor. Olha o cinismo que a gente está semeando no planeta, cara. Entende? Então isso é muito, cara, isso é muito grave. Então eu oro mesmo para que a gente possa viver essa realidade e que Deus nos abençoe aí para que a gente possa viver essa realidade ainda em vida. Eu gostaria muito de ver essas coisas sendo levadas em consideração por discípulos verdadeiros de Jesus que se importam com a verdade e que estão atrás de algo mais do que a sua experiência religiosa favorita no fim de semana. Que Deus nos liberte desse espírito de shopping center desgraçado, onde a gente só quer consumir as coisas, como se tratar as questões da fé, da religião, como se fossem produto, assim como você escolhe seu shopping favorito porque é o que tem o melhor estacionamento, porque é o que fala a melhor linguagem, porque tem um design mais interessante para você. Que Deus nos livre dessa coisa diabólica, dessa divisão. Amém? Deus abençoe a gente e até a próxima aí, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.